Muito boa tarde! Tudo bem? Estamos aqui com mais uma live do nosso querido programa Papo Prev. Meu nome é Geilson Cruz e eu simplifico o direito previdenciário para que você aumente o seu faturamento em 2023. Esse aqui é o nosso querido Papo Prev, um programa onde eu vou falar sobre o benefício de prestação continuada, o famoso BPC-LOAS. Oi, Rafaela. Oi, Thaís. Oi, Grazi. Oi, Simone. O pessoal vai entrando aqui, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso Papo Prev vai ter como assunto central BPC para crianças autistas. Vender ou não vender? Eis a questão. Eu vejo muitos alunos interessados nesse papo sobre vendas, né? Virou modinha no meio jurídico escalar a advocacia. Mas o que é escalar? Como que o processo de vendas entra num cenário onde advogados devem prestar serviços jurídicos? Tem uma série de questionamentos bem interessantes para a gente trabalhar. Mas antes de eu entrar no assunto central, deixa eu me apresentar. Sei que tem muita gente nova chegando por aqui e eu preciso dizer quem sou eu para poder falar sobre vendas de benefício de prestação continuada. Meu nome é Geilson Cruz, eu sou especialista em direito previdenciário, sou advogado, membro do Tribunal Administrativo do INSS e mentor de previdenciaristas. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado ao estudo do processo de vendas e do marketing digital. O meu compromisso é fazer com que vocês, previdenciaristas, auxiliem cada vez um número maior de pessoas. Como? Através do método básico bem feito. Como que eu construí esse método? Sendo membro do Tribunal Administrativo do INSS nos últimos 9 anos, eu analisei mais de 14 mil processos de concessão de benefícios e identifiquei exatamente o que funciona e o que não funciona, o que gera resultados e aquilo que retarda os processos. E aí eu consegui identificar quais são os passos simples, fáceis, executáveis que você precisa dar. Hoje, a gente vai conversar sobre vendas. E logo de cara, eu preciso te explicar, meu amigo, minha amiga. Você já é um vendedor. Sim, você é advogado. Mas você vende soluções jurídicas para as pessoas. Você, ao longo de toda a sua vida, você flertou, você namorou, você queria que seus pais fizessem alguma coisa por você. Você queria que alguém te aprovasse na faculdade. E nesse processo você vendeu o seu conhecimento, a sua experiência. Vender é algo natural. Mas parece que nós temos uma trava natural para vender. Há um preconceito com o processo de vendas, como eu não dei certo na vida, vou me tornar um vendedor. E não é. A venda é algo lindo e mágico. Porque é através do processo de vendas que nós conseguimos auxiliar pessoas. Enquanto advogados, nas últimas lives a gente já conversou sobre isso, né? Enquanto advogados, nós encontramos soluções jurídicas para as dores da sociedade. Se você é um advogado trabalhista, você pode identificar a dor de uma empresa que quer oferecer mais serviços, mais benefícios para os seus colaboradores, mas ao mesmo tempo reduzir sua carga de impostos, sua carga de demanda trabalhista. E você vai identificar uma solução para essa empresa. Na área previdenciária, você pode identificar uma solução jurídica para aquela pessoa que está incapacitada para o trabalho.
E aí você vai ofertar um benefício para ela. Na área de benefícios de prestação continuada, você vai identificar pessoas que não possuem renda, são deficientes ou são idosas e necessitam de um benefício. E aí, muitos dos seus clientes não fazem ideia dos direitos e dos benefícios a que eles têm direito. E é o seu papel como advogado apresentar essas soluções. Na hora de apresentar essas soluções, você está vendendo. Quando você tira uma dúvida, você está vendendo. Então, vender é o processo pelo qual você consegue convencer uma pessoa de que ela precisa dos seus serviços. E esse processo de convencimento não é forçado. É um processo através da educação. Você explica os requisitos para um benefício, você explica o que essa pessoa precisa fazer para ter acesso àquele benefício. Ela entende que ela preenche uma série de requisitos. E aí ela demanda de você a sua contratação. Você não vai forçar ninguém a te contratar, é ao contrário. As pessoas pedem para que você faça uma oferta para elas. Por que eu estou explicando isso tudo sobre a importância da venda? Principalmente porque a nossa live é sobre BPC para crianças autistas. É porque, meus amigos, hoje nós vivemos um cenário onde o diagnóstico de autismo aumenta substancialmente a cada dia. Mais crianças são diagnosticadas, mais famílias passam pelos desafios desse diagnóstico. E muitas não fazem ideia dos seus direitos. Nós, como especialistas no assunto, temos o dever de vender para essas pessoas, para apresentar toda uma gama de possibilidades. Então, vender é o processo pelo qual você vai levar o seu cliente a um nível de consciência aonde ele decida que utilizar os seus serviços é o melhor caminho para a vida dele. Esse é o nosso processo. Hoje, a gente vai contar com a participação da Rafaela, como conversamos sexta-feira passada. A participação da Rafaela vai ser de extrema importância, porque ela vai nos apresentar quais são os desafios enfrentados pelas famílias atípicas. Quem recebe o diagnóstico de autismo. E aí? O que acontece? Quem são essas pessoas? Quais são os desafios? Como eu posso auxiliar essas pessoas? Tem um jeito correto de fazer isso, que é o que a Rafa vai nos apresentar. Mas, infelizmente, o que temos no cenário hoje são profissionais que estão atuando de qualquer forma, verdadeiramente desrespeitando famílias atípicas. Famílias que enfrentam esse momento tão desafiador, né? Como se a gente desse uma reviravolta, 180 graus da nossa vida. E aí, eu posso... Qual é a consequência lógica disso, né? Quando você compreende os desafios do seu cliente, não só você sai do processo e você passa a trabalhar com as pessoas. Quando você faz esse movimento, você identifica as soluções para melhorar a vida como um todo. Você identifica como você pode dar uma melhor experiência para o seu cliente dentro do seu escritório. Esse passo a passo para melhorar a qualidade de vida do seu cliente, num momento de muito desafio. Deixa eu ver se a Rafa já está por aqui, para a gente poder chamá-la e a gente começar a conversar, a bater o nosso papo.
Vamos ver se a Rafa vai chegar, se ela vai entrar. Aproveitar aqui para dar um oi. Fala, Reginaldo. Oi, Sérgio. Renata. Diana. Oi, Rafa. Tá me ouvindo bem? Agora eu tô. Estão me ouvindo? Perfeito. Tá bem claro para mim. Que prazer. Boa tarde, Rafa, gente. hoje você tem... Rafa, seja muito bem-vinda ao Papo Prev. Nosso papo de todas segundas e sextas-feiras, sempre às 15 horas, onde eu tento simplificar o direito para o pessoal que passa por aqui, para que eles possam aumentar ainda mais o seu faturamento, independente de serem advogados experientes, advogados iniciantes, estudantes, assistentes sociais ou enfermeiros como você. Porque o direito previdenciário é o ramo do direito que mais acompanha as evoluções da sociedade. Então, qualquer profissional pode usufruir dos entendimentos, dos ensinamentos que a gente troca aqui. Rafa, conta pra gente um pouquinho da sua jornada, né? Como é que você chegou até aqui o Papo Prev? Você é uma enfermeira que brotou do nada Não, aqui? não sou uma enfermeira que brotou do nada. Eu sou casada com o Geilson e eu tenho Esse é o maior privilégio da minha o vida. meu também, meu amor. E eu tive o privilégio de transitar nas duas áreas, né? Então, eu tenho a minha formação em direito, trabalho com o direito com o maior prazer, sou previdenciarista, sou conselheira na Junta de Recursos, trabalho com esse processo administrativo que o Geilson tanto fala e que movimenta demais, apesar de ser subestimado, o processo e é uma fonte, né, de auxílio para tantas pessoas e para agilizar essa resposta, essa solução para os seus problemas, né, para os problemas de tantas pessoas no nosso país. E depois que eu tive a minha formação em Direito e atuo, eu resolvi conhecer um pouquinho mais da área da saúde e concluir o meu curso de enfermagem, a minha graduação em enfermagem. Então, eu costumo brincar que hoje eu tenho esse privilégio de trabalhar e ter esse olhar sobre essas duas óticas, né, para o mundo, né? Eu busco, essa é a minha busca, né? Enxergar o mundo pelas óticas, pela ótica social, pela ótica dos seus direitos, pela ótica da justiça, pela ótica e pela ótica da saúde, né? Pela ótica das necessidades do corpo físico, do bem-estar, do desenvolvimento, enfim, eu tento trazer isso para o meu mundo, né? Para o meu olhar por tudo, de tudo que eu toco, de tudo que eu penso profissionalmente. E agora é o nosso assunto escolhido, né, que a gente escolheu para auxiliar o maior número de pessoas na nossa vida, virou um amor, que é a temática de hoje, da live de hoje, que é sobre o autismo, né? Sobre essas famílias atípicas, sobre todas essas dores enfrentadas e as soluções. Acho que a nossa meta de vida é essa, né? Encontrar soluções que auxiliem essas pessoas nas dores bem específicas desse universo. É isso. Perfeito, Rafa. Antes da gente entrar no tema principal, você falou sobre dor, né? E eu, na hora de botar lá o nome dessa live, né? Eu pensei, vender ou não vender? Eis a questão.
E, pô, você pode parar para pensar. Vender para quem está sofrendo, vender para quem está com dor, vender para quem está no momento de desafio, poxa, isso é uma sacanagem, não? Que absurdo. Pegar a dor de uma pessoa e querer fazer dinheiro em cima. Capitalista, selvagem. Ou será que quando eu faço essa provocação de vender ou não vender, eu estou querendo falar apenas sobre quando a pessoa está num processo de dor? Será que ela enxerga solução? Será que ela enxerga as opções que estão ao seu redor? Ou ela precisa que alguém ilumine essa trajetória? De certa forma, ela precisa ser convencida de que há uma solução? O que você acha, Rafa? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Você que, pela sua formação na área de enfermagem, vivenciou e apoiou diversas pessoas que estavam num processo de dor, internadas ou que estavam passando por um processo de doença, ou seja, estava doendo. E qual era a sua postura, né, perante essas pessoas? Quando a gente está experienciando, né, a dor, é como se a gente, junto com a dor, nós adquiríssemos uma venda, né? Essa venda que vela e que incapacita a gente de enxergar soluções para aquela dor e soluções para o restante, né? É como se a gente mergulhasse num breu e a gente não é capaz de enxergar mais nada. A gente só sente aquela dor e tudo que é referente àquela dor é o que a gente é capaz de ver, né? Então, ofertar soluções e, como você muito bem falou, ofertar luz para essa pessoa que está imersa nessa dor, está vendada, ela não consegue enxergar nada, é fundamental. É fundamental e é necessário que a gente ofereça esse tipo de proposta, né? Que a gente seja luz na vida das pessoas. Que a gente possa retirar essa venda por alguns instantes e falar, meu amigo, minha amiga, você não está vendo, mas eu vejo solução para essa dor que você está sentindo. Eu consigo te oferecer solução para que você saia dessa dor, ou que pelo menos a minha solução seja capaz de minimizar esse momento de dor e você consiga enxergar todo o universo que você tem à sua frente para você poder viver essa jornada, já que se ela está ali, ela tem que ser vivida. Então é possível sim, e o nosso papel é esse, quando a gente faz essa venda. No processo de enfermagem, existe técnica para você dar o suporte para o paciente, correto? Né? Técnicas tanto de manuseio com o paciente, quanto de conversa, de fala. Você não fala qualquer coisa e de qualquer forma com esse paciente, perfeito. correto? Então, num processo de venda de uma solução jurídica que vai trazer qualidade de vida, mais qualidade de vida para um cliente, tal qual um procedimento traz mais qualidade de vida para um paciente, também precisa de técnica. Perfeito. Você concorda? Então, o processo de venda nunca é um processo de improviso. Ele é um processo de profunda técnica. Né? E eu acho que é milimetricamente pensado. Cada fala deve ser intencional. Deve levar para o cliente, tal qual deve levar o paciente, para um espaço-tempo
eu gosto muito dessa expressão, né? Um espaço-tempo onde ele se sinta apoiado, seguro e aberto para começar a enxergar possíveis soluções. Mas para fazer isso, a gente precisa conhecer profundamente com quem a gente está dialogando, quem está do outro lado. Né? É um processo muito menos sobre quem eu sou e muito mais sobre quem o outro é e o que o outro precisa. Como eu costumo brincar, o processo de vendas é a exteriorização do amor ao próximo. Eu olho tanto para as necessidades do outro e eu tento, com todas as minhas forças, encontrar a melhor solução para a vida do outro. Não a melhor solução que eu enxergo, mas a melhor solução que o outro precisa. É menos sobre você e mais sobre quem está ali numa posição de receber auxílio ou de compreender Sim. que precisa de auxílio. E aí, entrando um pouquinho no nosso tema de hoje, né, que é BPC, para crianças autistas, vender ou não vender, eu queria saber, você pode começar a descrever, falar para a gente qual é o cenário hoje no Brasil sobre autismo? Você tem números, tem algumas informações para passar para a gente de por que é relevante falar, conversar sobre autismo Então, hoje? o assunto é extremamente relevante pela prevalência, né? Mas, Rafa, o que é isso? O que é prevalência? Os números trazem para a gente, de acordo com as últimas estatísticas, lembrando sempre que esses números são subestimados, né? Hoje a gente fala de 44 crianças, a cada 44 crianças que nascem, uma recebe o diagnóstico de autismo, né? De transtorno do espectro autista. E alguns especialistas, esse número que eu falei agora, ele foi divulgado pelo CDC, que é um órgão americano, e que ele divulgou esse número em 2021, através de dados que foram coletados em 2018. Então, esse número, a gente já tem certeza que esse número, apesar dessa divulgação, ele está desatualizado. Então, alguns especialistas hoje já falam de que a numeração trabalhada deve ser, no mínimo, de um autista a cada 40 nascimentos. Esse é o número que nós trabalhamos hoje e que indicam essa prevalência de autismo. A gente trabalha com um aumento de mais ou menos 300% dos últimos 15 anos de diagnósticos feitos. Então, a gente está falando, gente, 300%. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Ah, Rafa, mas aí esse cenário que você está retratando, ele aumentou. Por quê? Porque aumentou o número de autistas? Não. Aumentou o número de uma série de indicativos, inclusive o principal, que é o quê? A abordagem do assunto. Por que esse assunto tem que ser abordado? Para que o maior número de pessoas tenham acesso à temática, tenham acesso a esse conteúdo e o diagnóstico possa ser feito o quanto antes, né? O diagnóstico, ele é importante ser feito de forma precoce. Por quê? Porque o autismo, ele não tem cura, gente. Mas hoje, o diagnóstico de autismo, se ele for feito de forma precoce, antes essa família, essa criança, ela tem acesso ao tratamento. E hoje a gente tem uma gama de tratamentos que fornecem uma qualidade de vida, uma independência e uma autonomia para essa criança autista. Então, a gente tem que falar, sim, sobre o autismo. A gente tem que debater esse tema o quanto antes em todas as áreas. Na área
do direito, na área da saúde, na área da educação. E esse tema tem que ser trazido à baila para uma discussão social, gente. Porque olha o que a gente está falando. O seu filho, com certeza, ele vai conviver com uma criança autista. Dentro da sua casa, dentro do seio da sua família, com certeza vai ter uma criança autista. E você sabe lidar com uma criança autista? Com uma família atípica? Ô, Rafa, você sabe que né? Você sabe que eu sou o louco dos números, né? Então, quando você começou a trazer aqui alguns números, né? Um para cada 40 nascimentos. Esse é o número que nós trabalhamos né? hoje. Uma criança autista. Então, eu fui pesquisar os números. Eu joguei rapidinho aqui no Google para descobrir o número de nascimentos em 2022. E aí eu descobri que apenas no primeiro semestre de 2022 foram 1,5 milhão de nascimentos. Primeiro semestre. Então, 1,5 milhão de nascimentos dividido por 6 meses dá 250 mil nascimentos por mês. Se nós dividimos por... Opa, cadê? 182... 1.369 dividido por 40. Basicamente foram 34 crianças autistas que nasceram no primeiro semestre de 2022. Por dia. É isso aí. O impacto social disso é absurdamente Exatamente. alto e relevante. E entender, né, aceitar e entender que essas famílias vão passar por desafios transformadores deve impulsionar várias pessoas para se especializarem na área, para estarem prontas para dar um norte para essas pessoas que são pegas desprevenidas. A gente pode dizer isso, né? Agora, você pode trazer para a gente um conceito e falar um pouco mais sobre esses desafios que são enfrentados pelas famílias atípicas? Então, o que é o autismo, né, gente? O autismo não é uma doença. O autismo, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento e que ele traz impactos para as habilidades sociais e também para os comportamentos daquele indivíduo que tem esse diagnóstico, né? Traz algumas dificuldades na interação social e modifica a forma como aquela pessoa, como aquela criança, ela percebe e ela se comunica com o mundo. Então, Rafa, poxa, você falou de um monte de coisa aí. O que é interessante da gente gravar para a gente saber? É um transtorno, não é uma doença. É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, do desenvolvimento neurológico, e que ele afeta 3 pilares, basicamente. A comunicação, a interação social e o comportamento do indivíduo. Então, é a criança que recebe esse diagnóstico de autismo, ou a pessoa, porque hoje nós temos, sim, diagnóstico de pessoas adultas que não tiveram tratamento, nunca tiveram acesso e estão tendo esse diagnóstico porque hoje o avanço dentro da saúde permite que esse diagnóstico seja feito de forma tardia, mas que não impede o início do tratamento. Então, os tratamentos, eu não vou mencionar aqui porque a gente tem uma gama, né? O tratamento para o autismo, ele é multiprofissional. Então, ele envolve diversos profissionais da área da saúde, da área social, que permitem que essa pessoa possa trabalhar esse desenvolvimento e neurológico que foi afetado pelo autismo.
Não sei se eu me fiz clara. Tá? Deu para entender? Galera, bota aí no chat. Se deu para entender, Pra, senão a gente explica de outra forma. Mas, basicamente, trazendo pra mim para um ficou conceito super popular, claro. é isso. Eu estava partindo desse conceito, sabendo do número enorme de pessoas, há algum tempo, eu decidi ensinar a previdenciaristas a atuarem, a buscarem soluções jurídicas que possam auxiliar a essas famílias atípicas. Num primeiro momento, a solução que a gente encontra logo de cara é o benefício de prestação continuada, Sim. o famoso LOAS. E aí foi uma correria, uma produção de conteúdo, todos os alunos começaram a falar sobre BPC, e eu explicando, gente, não adianta falar só sobre o BPC. Vocês precisam conhecer as dores, os desafios, Exato. a realidade. E aí eu comecei a aperfeiçoar os meus treinamentos para que esses alunos pudessem realmente servir ali de apoio nessa jornada. E eu encontrei uma expressão que, num primeiro momento, me deixou, sabe, aquele impacto que você recebe. Mas depois eu fui entendendo e eu acho que você vai poder explicar muito bem para a gente. E a expressão que eu encontrei é a notícia de um diagnóstico de autismo leva as pessoas para um estado psicológico de luto. Você pode explicar isso para a gente? Posso sim. A gente está falando, né? A gente está falando de dores, né? Você está abordando venda, você está falando de dor. E o diagnóstico de TEA, gente, ele traz um impacto para a família daquela criança ou daquele adolescente que, que, que traz, ele reflete nos vários setores daquela família. Então, ele altera, ele modifica, né, o bem-estar daquela família. Ele altera planos momentaneamente que foram feitos. Ele impacta na segurança econômica. Você bem falou do LOAS. Então, ele impacta sim na segurança econômica daquela família. Ele impacta no lazer. Ele traz impactos emocionais, obviamente, para todos os familiares. Ele altera, gente, os planos profissionais daquela família, de todos os integrantes dessa família. Então, quando uma família recebe esse diagnóstico, é um desafio imenso para todos os integrantes. Tanto que, por exemplo, a gente tem números que demonstram os altos índices, por exemplo, de divórcio. Muitos casais não dão conta de manterem a relação conjugal, de manterem o casamento após o diagnóstico de um filho autista. A gente também tem números que impactam, por exemplo, em mães. 70% das mães de crianças autistas, depois do diagnóstico, desenvolvem transtornos depressivos, desenvolvem transtornos de ansiedade. E o mais importante, né? Essas mães que desenvolvem esses transtornos, elas convivem com esses transtornos, mas elas não podem nem viver o transtorno, né? Elas não podem viver a depressão. Não tem como viver a ansiedade. Porque tem uma criança ali que é diferente de uma mãe, de uma criança típica, né? A mãe de uma criança que tem o diagnóstico de TEA, ela não tem como viver essa depressão. Então, essa dor do diagnóstico é tão grande
que já está comprovado, porque a família, ela vive o processo de luto, né? Ela vive o processo de luto que compreende todas as suas fases. Então, ela vai viver, sim, o processo de negação, de que, não, meu filho não é autista. Muitas vezes confrontando o profissional ou os profissionais que deram indícios do diagnóstico de autismo. Então, colocam em xeque, sim, a qualidade daquele profissional, porque estão vivendo a negação. Então, depois da negação, vão vivenciar a raiva. Muitas vezes, né? Saem do consultório batendo porta. Você tá louco? Meu filho é autista? E, ai, muito bom. O Alan. O Alan tá falando aqui. Quando a minha família recebeu o diagnóstico do meu filho autista, não tivemos o luto. O nosso amor maior que tudo foi o nosso amor maior que tudo por ele. Mas é difícil o início do processo. Parece que se entra num mundo paralelo. E é exatamente isso, Alan. A gente costuma brincar que, na verdade, é um universo. E é um universo novo. E já é mais do que constatado, né? Que nós, seres humanos, temos medo do novo. A gente tem medo do desconhecido. Então, por isso que, assim, a sua família foi uma exceção ao processo de muitas famílias após o diagnóstico, de experienciar o luto e todas as suas fases, né? Então, vivenciam, sim, a negação, a raiva, a barganha com o mundo espiritual, com Deus, depois desse conflito, né? Experienciam a depressão até chegar na aceitação. E aí, esse tempo de luto, ele pode ser variado. Tem famílias que passam um tempinho para poder processar isso tudo, e tem famílias que experienciam o luto em uma semana e outras famílias que nem vivem o luto, né? Arregaçam as mangas, beleza, a gente teve o diagnóstico, e agora? O que eu preciso fazer? O que eu preciso como eu posso ajudar o meu filho, né? O que eu posso ofertar para o meu filho ter acesso aos tratamentos diversos que ele necessita e que a gente possa viver essa jornada em família, né? Graças a Deus, a sua família se uniu, né? A gente costuma falar muito isso, né, Alan? Que o diagnóstico, o autismo, ele exige união. União da família, comprometimento e em dar o seu melhor, né? Em praticar esse amor em prol do seu familiar, em prol daquela criança que teve esse diagnóstico. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de muitas famílias, né? Muitas famílias não conseguem chegar a esse ponto, né, de enxergar o que precisa ser feito, o que precisa, o que eu posso ofertar, né? O que eu posso fazer para oferecer da melhor forma possível os tratamentos para minha criança, né? É isso. Eu acho incrível, Rafa, incrível como é importante ter acesso a todas essas informações para que você tenha responsabilidade no atendimento dessas famílias. Fica muito claro, né, que, embora o benefício seja destinado para a criança, ele é como se fosse uma ilha de segurança, quando concedido, uma ilha de apoio, um trampolim para que essa família consiga respirar, independente dos desafios que cada um enfrente. Né? Como você disse, 70% das mães estão passando por um processo de depressão. E você falou que elas não têm tempo para viver esse processo. Porque no seu pouco tempo livre, quando elas não estão acompanhando as crianças, elas estão
É estudando isso aí. sobre o assunto, se tornando especialistas para enfrentar todos os desafios que o filho Isso tem aí. pela frente. E para mim, assim, startou na hora o seguinte, né? Quando o casal, principalmente a mãe, né, no nosso cenário, decide engravidar, são 9 meses onde os pais vão pouco a pouco nascendo, vão se criando. Um tempo de maturação, de convivência com esse ser iluminado que começa a ser gerado no ventre materno e, ao mesmo tempo, um tempo de aperfeiçoamento, onde os pais vão estudar, vão passar por todo o processo da gestação. E quando você tem o diagnóstico de autismo do seu filho, você não tem 9 meses para se preparar. O diagnóstico chega hoje e hoje você já tem que começar a enfrentar os novos desafios. Popularmente, algumas pessoas até falam, né? Que quando nasce um autista, através do diagnóstico, né? Logo após o diagnóstico, nasce uma mãe autista, né? Uma mãe capaz de lidar com aquela situação. Que ela é capaz. E aí vem muitas frases, né, de coragem, muitas frases que a princípio possam parecer que sejam frases para validar aquele processo, né, para validar, para dar coragem àquela mãe, àquela família. Mas, gente, isso não é verdade, porque no primeiro momento, assim que tem o diagnóstico, como você está falando, né? Estando diante de todo esse preparo ao longo de 9 meses, né? De um pai e de uma mãe, para poder fazer o enxoval, para poder saber como vai ser o parto, para poder saber como vou cuidar da criança. Enfim, todo esse preparo ao longo de 9 meses, esse tempinho, ele não existe quando vem o diagnóstico, quando nasce um autista, né? É muito duro, né? A analogia é de que surge um muro, de que nasce um muro, né? Junto com esse diagnóstico. E esse muro, aquela família fica ali. Como que eu vou escalar? Como que eu vou acessar meu filho que está ali do outro lado? Mas existe um muro separando a gente. Como que eu vou fazer? E é nessa hora que o profissional que escolhe atuar com famílias atípicas, ele tem um papel fundamental. Porque quando ele está ali, num processo de acolhimento, num processo de entender os desafios daquela família, num processo de apresentar soluções, ou seja, ele está num processo de venda. Se ele me mete uma frase de nossa, mãe, você é uma guerreira, cara, ele está tirando essa mãe de um momento onde ela está conseguindo respirar e está jogando mais terra em cima dela, mais desafio em cima dela. E, na verdade, a postura deve ser, né, de nos colocarmos como uma escada, como um trampolim, para que essa mãe acesse as informações que estão do outro lado do muro. E aí você serve de apoio real, aí você consegue realmente gerar transformação na vida das pessoas. O processo de vendas é a capacidade de você gerar transformação na maior quantidade de vidas possível. É por isso que a gente vende. Né? Só que se a sua venda não é pautada em apoio, em acolhimento, tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí vai para outra área. Vai para outra área. Se afasta do previdenciário, pelo amor de Deus. Eu costumo brincar, né? Se você não gosta de gente, se você não gosta de pessoas, por favor,
não venha trabalhar no direito previdenciário. E muito menos com o BPC. Menos ainda com o BPC para crianças autistas, que é o meu xodó. É a minha missão, preparar o maior número de profissionais para acolher, apoiar famílias atípicas. Né? A gente, na sexta-feira passada, conversamos, né, sobre os requisitos básicos do BPC. Hoje a gente está tendo aqui uma oportunidade ímpar de trocar ideia contigo. Você está trazendo vários insights para que o acolhimento, o processo de venda, o processo de apresentação das soluções jurídicas para uma família atípica seja feito de forma que gere apoio, né? Respeitando o processo, respeitando o momento, compreendendo. A gente tem uma estatística de 2022 de alguns escritórios que treinaram conosco, onde 95%, 96% dos atendimentos foram feitos por mães. E aí entender que essa mãe está no processo depressivo faz toda a diferença na hora de fazer um script de vendas, de utilizar as palavras corretas para que dê apoio, né? E assim a gente evita situações onde advogados me procuram dizendo: eu tive vários atendimentos, mas eu não consegui fazer nenhuma venda. Claro, você não gerou conexão. Você não entendeu. Sem não conexão, entendeu, não se colocou naquele lugar. Nada. Não conseguiu praticar a empatia, né? A venda é muito menos um processo sobre você e muito mais um processo sobre o outro. Enxergue quem está na sua frente e se coloque como solução, como apoio para essa pessoa. Aí as vendas acontecem, aí os seus contratos vão ser fechados e mais famílias serão auxiliadas com o conhecimento técnico que você já possui. Saber lidar, né, com essa família, conhecer a fundo, compreender essas dores, quais são as dificuldades, quais são as necessidades dessa família, dessa criança, é o que vai te permitir encontrar as soluções para poder atender e tornar a vida dessa família melhor, a vida dessa criança melhor. E permitir, quem sabe, que essa criança, através dos tratamentos proporcionados, acessados, acho que essa é a palavra, né? Essa criança vai se tornar um adulto independente, autônomo e capaz de ajudar outras pessoas. Né? Eu acho que essa é a questão. E realmente é isso. Respeitar e exercitar a empatia é fundamental para fazer esse acolhimento dessas famílias, dessas mães de crianças autistas. E como é que eu faço isso? Não tem como fazer acolhimento se você não conhece o seu cliente, se você não conhece as dores e as necessidades dessa família e dessa criança. Identificar a solução jurídica é só o primeiro passo de um processo de atendimento, acolhimento e venda previdenciária. Identificar as dores de quem está do outro lado e como você pode auxiliar emocionalmente ou na prática com explicações adequadas para aquela pessoa, com a linguagem perfeita que ela precisa, isso gera transformação. Isso faz a diferença. E isso gera uma conexão que é para a vida toda. Né? Você falou da importância do diagnóstico o mais rápido possível para que se iniciem os tratamentos o quanto antes. E isso vai permitir que essa criança diagnosticada com autismo tenha uma fase adolescente, adulta, com maior tranquilidade, né? E conforme cada etapa
da vida dela se aproxime, novos desafios serão enfrentados e novas soluções jurídicas terão que ser encontradas. E é por isso que a gente está hoje, daqui a pouquinho a gente já vai finalizar aqui a nossa segunda live falando sobre BPC para crianças autistas. Hoje foi uma live para a gente compreender quem é o nosso cliente, qual é o contexto familiar e como nós podemos oferecer os melhores serviços para nos conectarmos a eles. E na próxima sexta, como a gente tem live toda segunda e toda sexta às 15 horas, a nossa live, Rafa, vai ser com a Luísa Lucena, uma advogada especialista em direito dos autistas, que vai nos apresentar outras soluções jurídicas para quem está no colégio, que a gente enfrenta vários desafios no colégio, na fase adulta, desde uma isenção de imposto de renda, uma isenção de IPVA, a liberação de um fundo de garantia. E aí entram também, né, na balança, nessa dança, né, os direitos previdenciários para pessoas autistas que não se enquadraram para a concessão do benefício de prestação continuada. Né, um planejamento de aposentadoria para o autista que está no mercado de trabalho. Os direitos à pensão por morte para o autista que está num relacionamento. Então, nós temos uma gama de direitos que vai surgir ao longo dessa vida. E você que se conecta hoje com essa família vai acompanhar toda a jornada deles. Desde que você tenha olhos de ver e mãos de ajudar. Rafa, suas últimas considerações antes que a live termine. Então, olha, muito obrigada. Eu estou sempre à disposição. O previdenciário foi o tema que eu escolhi para trabalhar no direito. E o autismo foi o tema que me escolheu para trabalhar na vida. Então, eu escolho trabalhar com o autismo após ser escolhida pelo tema, porque é isso, né? É uma temática super cara para mim, que eu amo estudar e trabalhar com isso. E a gente busca se especializar sempre nesse tema. Então, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Para mim é sempre um prazer. E para a gente poder fechar, eu gostaria de deixar uma consideração que eu considero muito importante. Que o autismo, os números mostram isso, né? O autismo, ele é prevalente. E não há como negar isso. E o tempo, ele é determinante no autismo. Então, eu vou repetir. O autismo é prevalente e o tempo é determinante. Se o autismo é prevalente e o tempo é determinante, a gente não tem como não falar sobre esse tema, gente. Não tem como passar batido mais. Não tem como lidar ainda com alguns pensamentos de que autismo é um tema da modinha. De que autismo é mimimi. Ah, mais uma doença que estão inventando? Mais um transtorno? Não, não é, gente. Não é mimimi. Não é um tema da modinha. Pelo contrário. A Letícia está entrando. A Letícia, referência na temática. Letícia é psicopedagoga, tem 2 clínicas que só faz atendimento para crianças autistas, multidisciplinar. E ela está colocando aqui, é um tema importantíssimo. É de fato. O autismo é um tema crucial que tem que ser debatido nas mais diversas rodas de conversa sobre todas as óticas possíveis dentro da nossa sociedade. É isso. Eu acho que eu finalizo a minha fala assim. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês e eu estou à disposição. Incrível, Rafa. Muito obrigado pela sua participação. Mais do que isso, muito obrigado
por levantar a bandeira do autismo junto comigo, porque É isso é a aí. nossa missão de vida, né? E eu quero, assim, para finalizar esse nosso bate-papo, né, conclamar todos os profissionais que estão dispostos a atuar com o autismo para vender, porque uma boa solução, um bom tratamento, uma boa solução jurídica não se vende sozinha. É necessário ter um profissional qualificado, predisposto a acolher, auxiliar, ouvir, sabe, escuta ativa, para poder, enfim, direcionar essas pessoas, essas famílias que enfrentam tantos desafios. Não adianta você ser tecnicamente a melhor pessoa do mundo, o melhor profissional, se você não consegue gerar transformação na vida das pessoas. E a transformação, o primeiro passo para a transformação é conseguir romper a barreira da dor através da venda. Então, meus amigos, venham vender. Comigo, com a Rafa, com a Letícia, com tantos outros profissionais incríveis que a gente tem. E o meu compromisso nesse semestre, primeiro semestre de 2023, é ensinar vocês a venderem cada vez mais. Através da venda, vamos gerar impacto nesse mundo, porque vamos auxiliar cada vez mais pessoas. Isso aí. De resto, eu quero convidar vocês para sexta-feira, às 15 horas, mais uma live, mais um bate-papo incrível aqui no nosso Papo Prev, onde eu, Geilson Cruz, especialista em direito previdenciário e em vendas, vou estar aqui simplificando o direito para que vocês aumentem o seu faturamento e façam maior transformação no mundo. Muito obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado por todos que passaram por aqui. Sigam o Autismo com Letícia, que é incrível o perfil dessa mulher. Ela é transformadora. E sexta-feira, às 15 horas, eu aguardo vocês. Beijo, gente.